Tá tendo construção aqui, então vai sair barulho de construção, tá? Não liga, porque se eu for depender de coisas externas para gravar o vídeo, eu nunca consigo gravar, tá bom? Então não liga, abafa o caso. Olá, minhas flores, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, como tem passado. No vídeo de hoje ainda a gente conversando sobre a questão do feminismo negro, sobre questões racial e do feminismo, empoderamento feminino. O assunto de hoje, o tema abordado hoje, é sobre uma questão que mexe muito comigo. Mexe muito porque é a minha vivência desde que eu me conheço por gente. E para qualquer pessoa da sociedade, é o traço mais marcante que ela tem da vida dela porque fez parte do crescimento dela, que é a educação. Vocês já pararam para pensar que boa parte da nossa vida, da nossa trajetória, independente de qual ramo seja, de qual área seja, boa parte da nossa vida a gente passa no ambiente escolar. Seja para fazer curso, faculdade, pós-graduação, independente. Boa parte da nossa trajetória é no ambiente escolar, é na educação. Assim como no vídeo passado eu tinha falado sobre a questão que o primeiro contato com a sociedade que uma pessoa tem é através da família, o segundo contato que a pessoa tem com a sociedade, a amostra da sociedade, é justamente na escola. É na escola em que muito dos valores que foi aprendido dentro do ambiente familiar é dentro da escola que são postos à prova. É dentro da escola que o jogo começa. Nesse ambiente de pandemia que estamos vivendo, que a escola será o último setor a ser reaberto, tenho certeza que se você tem filhos aí em casa, se você tem instrução suficiente para ensinar seu filho, para dar aparato para o seu filho, eu tenho certeza que a dificuldade que você está tendo, mesmo sendo muitas vezes até mesmo professor e tal, a dificuldade que é para ensinar o seu próprio filho e as questões de socialização, as questões de aprender a dividir, enfim, aprender com os diferentes. Tudo isso não está sendo aprendido dentro de casa, porque em casa é um ambiente confortável, é um ambiente onde a criança não vai querer estudar, onde a criança ou adolescente não vai querer estudar, onde a criança ou adolescente não convive, né, nesse momento de pandemia, não convive com os diferentes. É aquelas pessoas que ela já está acostumada a ver. Então olha a importância, olha o peso da escola que tem na vida de todo ser humano. E é no ambiente escolar que toda a trajetória é marcada da pessoa. Coisas, mágoas que acontecem na escola, essa pessoa carrega ao longo da vida. Quantos casos de bullying, quantos casos de racismo, que é o que a gente vai falar aqui hoje, que você vê e que acabam em mortes porque essa criança, esse adolescente não consegue aguentar. No ambiente escolar, é por causa do ambiente escolar que nós moldamos a nossa personalidade. Eu já falei aqui na live que eu fiz com a minha sogra que eu passei por algumas escolas na minha vida e que características da escola e das pessoas que eram pertencentes àquele ambiente me fizeram ser a Dandara que eu sou hoje, por causa da escola. E hoje eu não vou focar apenas em mim, porque eu recebi alguns depoimentos chocantes. E hoje eu vou contar na perspectiva dessas outras pessoas. Então, antes de mais nada, já se inscreva no canal e deixa seu like, tá bom? Para me motivar a fazer mais conteúdos como esse, se você estiver gostando. E compartilha com os amigos, com as amigas, com as pessoas, com as professoras, diretoras, funcionários de escola, para que vejam qual é o potencial que esse ambiente escolar tem na vida de cada ser humano. Compartilha esse vídeo, tá legal? Então, voltando ao assunto, na escola é muito se pensado em grupo, né? Turmas, classes, grupos, e meio que é deixado de lado o indivíduo, a pessoa. E o que se busca na pedagogia atual, né? Já tem alguns anos, mas só está aumentando essa perspectiva, é encarar o aluno como único, que é o mais importante. Mesmo que seja uma sala de 40 alunos, você vai ter que saber as características de cada um dos seus 40 alunos. Por quê? Porque são pessoas únicas.
são pessoas com vivências anteriores únicas e pessoas que estão naquele meio vivendo com outras pessoas que têm outras experiências únicas e estão vivendo coisas que vai moldar essa pessoa ao longo da sua vida. Falando um pouquinho sobre as minhas vivências particulares, a área da educação é uma área que eu tenho uma admiração e um respeito enorme e também muita decepção, muita dor também. A maior parte das minhas histórias de coisas que eu vivi são na escola, seja como aluna, seja como profissional. Eu trabalho no ambiente escolar, estou fazendo pedagogia, eu vejo muita coisa agora do outro lado, né? Do lado da pessoa que está introduzindo informação para as crianças. Eu vejo muita coisa e quando eu era criança eu também via muita coisa e vivenciava muita coisa. As coisas mais marcantes que eu tenho assim na minha trajetória de vida da primeira infância é que eu sabia que eu era diferente, que eu não era a maioria. E eu lembro de questionar isso uma vez com uma professora do ensino infantil. Não sei se ela estava fazendo diferença realmente comigo ou se era por outro motivo, mas eu me lembro de questionar isso para ela. E depois, quando eu entrei na primeira série, eu entrei numa escola que é do grupo SESI e que na época que eu estudei eu era a única negra da escola. E eu lembro que as crianças eram muito cruéis. Eu lembro de voltar para casa e odiar aquela escola e não querer voltar nunca mais. Me xingavam de tudo. De banana podre, de pão queimado, cabelo duro, que eu fiquei muito tempo no forno, por isso que eu saí dessa cor e tal. E ou eu entrava na brincadeira, ou então eu era excluída. Então eu acabava participando das brincadeiras, eu acabava me reafirmando também dessas características horríveis. E eu era muito retraída, eu tinha muita vergonha. Eu sempre fui tagarela, dá pra perceber pelos vídeos longos que eu faço, mas eu era muito retraída, eu tinha muita vergonha, não conseguia olhar nos olhos das pessoas. Aí foi na creche que eu ficava, que teve curso de teatro, que eu consegui desenvolver essa parte. Porém, nessa escola, eu tinha um bloqueio gigante. Quando eu fui para uma outra escola em que eu me sentia mais pertencente a um grupo, e que ali eu sofri também racismo, de pessoas falarem assim, olha, o cabelo da Dandara nem balança com o vento e tal. Mas naquele ambiente eu cresci, eu desenvolvi. Então quando eu paro para analisar a Dandara de antes, eu falo assim, nossa, eu realmente um dia fui daquele jeito. Olha o que a escola fez comigo. E depois, ao longo da minha vida, trabalhei com crianças, trabalhei como professora particular e atualmente trabalho no ambiente escolar. A quantidade de coisas que a gente ouve e vê, a maior parte das coisas das crianças não são as crianças, são os pais das crianças que ensinam essas crianças. Que daí a gente faz o link com o vídeo anterior, que a família é o primeiro contato com a sociedade. Então, coisas que eu ouvi, por exemplo, dentro de escola, preconceitos das crianças, não eram as crianças que tinham, eram os pais que tinham e passavam essa informação para as crianças. Eu não vou me atentar a mim, eu vou falar alguns depoimentos aqui que eu recebi, e assim, esses depoimentos não são só do ensino infantil, para vocês verem como a escola faz parte de toda a nossa trajetória de vida. Então tem depoimentos aqui do ensino infantil, tem depoimentos aqui do ensino fundamental, eu tenho um depoimento do ensino médio, que eu vou contar, que é um depoimento particular, que eu vou contar no último vídeo dessa série de vídeos, que foi quando eu conversei com a minha amiga, que esse vídeo já está gravado. Vocês ainda não sabem dele, ele vai ser o último a ser postado. Tem depoimentos aqui do ensino superior e depoimento também de quem trabalha na área da educação, de professora. Só para finalizar essa minha parte falando aqui, que eu falo, eu tenho muito orgulho da minha família, porque a maior parte das mulheres da minha família são professoras.
Então, e são professoras com um nome na cidade de que, para quem você pergunta, você é sobrinha, você é prima, você é de tal pessoa, sempre essas pessoas falam com muito orgulho, com brilho nos olhos, porque são mulheres fantásticas. Eu tô ainda na espera do meu pai ainda se tornar professor. Ele é professor da escola dominical na igreja, mas ainda tô na espera dele se tornar professor de história, que é o sonho da vida dele. E eu também tô nessa luta. Então são mulheres que são referências para mim, e eu tenho muito orgulho das mulheres que elas são. E hoje o vídeo não vai ficar restrito ao ser mulher, porque acredito, não sei se em todos os lugares, mas acredito que o ambiente educacional é majoritariamente feminino, assim como no vídeo que eu tô conversando com meu marido sobre a questão do feminismo e machismo. É um ambiente onde a maioria dos funcionários são mulheres. Então, a questão escola, por incrível que pareça, você não vê tanta desigualdade no conceito homem e mulher. Mas no conceito racial e preconceito e tal, aí é o lugar que mais você vê isso latente, sabe? Então o foco do vídeo hoje será a questão racial, tá? Não será a questão do feminismo negro, mas sim a questão racial, porque indifere o gênero da pessoa, essas coisas que eu vou contar aqui. O problema principal é a cor da pele. Tá bom? Então eu vou começar a ler os depoimentos aqui. O primeiro depoimento que eu vou ler aqui é de uma jovem, ela tem 17 anos hoje, e o depoimento que ela conta aqui aconteceu quando ela tinha em torno dos seus 4, 5 anos de idade. Enfim, sem mais delongas. Eu acho que isso não foi nem pelo fato de ser mulher, e sim de ser só negra mesmo. Teve um dia, lá na creche, um menino pequeno, né? Que nós éramos todos pequenos. A dona pediu para todo mundo dar a mão. Aí o menino estava do meu lado. Aí ele falou assim que não podia dar a mão para mim. A dona perguntou por quê. Ele falou assim: eu não posso dar a mão para ela. A dona perguntou: mas por que não? Ele falou assim: minha mãe falou que eu não posso ter contato assim com gente de pele escura. Por volta dos 5 anos, tá? Ele recusou dar a mão para ela, porque ela tem a pele escura. E entre aspas aqui, não faz diferença alguma, ela nem tem a pele retinta, tá? Ele não pode dar a mão porque a mãe falou que ele não pode ter contato com gente de pele escura. Lembra do vídeo anterior, né? Que eu falo da questão familiar. Olha o peso, olha a carga. Vamos pro próximo. O próximo eu falei para ela que ela não precisava se identificar, que poderia ser anônimo, né, porque tá expondo a vida. Ela falou assim que ela iria falar assim o nome dela, porque ela não tem o que esconder de ninguém. Então vou ler o depoimento dela, são 2. Meu nome é Maria Luísa, tenho 42 anos, casada, brasileira e, o melhor, sou negra. Vários atos de discriminação recebi ao longo da minha vida. Marcaram minha alma. O primeiro foi aos 10 anos de idade. Estava na 4ª série e minha professora, toda vez que eu me aproximava para pedir explicação ou pedir para ir no banheiro, ela me respondia: vai neguinha, que se acha a Chica da Silva. No início eu achava que era uma brincadeira, mas os meses foram passando e eu fui percebendo que ela falava comigo com ódio. Um dia a inspetora viu ela fazendo isso comigo e falou: cuidado com a mãe da Maria Luísa. Se ela ver isso, não vai terminar bem. Até então, nunca tinha contado para minha mãe. Então, nesse dia, quando a minha mãe me buscou, contei para ela. Minha professora tinha várias reclamações, e minha mãe se juntou com outras mães e pediram para que ela mudasse de atitude. Ela olhou para todos durante uma reunião e falou que jamais iria mudar, que ela sentia nojo dos alunos e que odiava os negros. E diante disso pediram o afastamento da professora. Eu não preciso comentar, né? Eu acho que eu não preciso falar nada. A questão... Eu não vou conseguir ficar quieta. A questão, você não precisa ser um ser evoluído
Já nasceu, sou evoluído. Talvez você cresceu para ser essa pessoa ignorante, porque isso daqui é questão de ignorância. Talvez a sua família te criou para ser um ser nojento como essa pessoa. Porém, você aprende com a vida, com as vivências, com as pessoas, que você precisa crescer, que você precisa evoluir. E você trabalha com crianças, você está ensinando coisas para essas crianças. Você está ensinando valores para essas crianças. Vocês queiram ou não queiram, dentro da escola se ensina valor também, sim. E ela fala que não vai mudar. Eu não me aguento, sabe? Eu falo que não vou falar, eu acabo soltando. Bom, segundo fato. Outro ato de discriminação sofri quando fui entrar na faculdade, no final de 1996. Era dia 28 de novembro e minha mãe me esperou na porta da empresa onde nós duas trabalhávamos. Pegamos o circular e paramos na porta da Unifia, que antes tinha o nome de Faculdades de Ciências e Letras Plínio Augusto do Amaral. Entramos na fila quando veio a atendente, olhou bem para mim e para minha mãe e falou: "Não havia cota para pretos?" Minha mãe ficou louca de brava e respondeu para a atendente: "Primeiro, porque preto se refere à cor que damos os nomes aos objetos e que nós somos negras." E perguntou quantas vagas tinha para o curso de pedagogia. A atendente respondeu que era 100 vagas. Minha mãe olhou para mim e para ela e falou: "Uma dessas vagas é para ser sua, porque por mim e por nossa família, mostre para essa moça que negro tem inteligência." Fizeram a minha inscrição, prestei vestibular em janeiro de 1997 e fui aprovada, no número 67. Foi uma emoção muito grande. Fizemos festa, comemoramos com o sabor da vitória. No dia 16 de janeiro de 1997, vim fazer a minha matrícula e meus pais foram junto comigo. Pegamos a fila e minha mãe queria pegar a mesma atendente. E o desejo da minha mãe se realizou. Ela olhou para a atendente e falou: "Viu? Pode preencher a matrícula porque não vai haver atraso na mensalidade, porque negros costumam ter palavra. E outro detalhe, grave bem o nome da minha filha, Maria Luísa, porque se ela sofrer uma discriminação nesse lugar, eu saberei que foi você." A atendente pediu desculpas. Fui aluna na faculdade por 3 anos e minha mãe fazia questão de ir pagar. Minha mãe tem birra da atendente até hoje. Às vezes encontro com ela no supermercado, ela olha para mim e abaixa a cabeça. E a outra atendente que tem amizade, ela diz que toda vez que olha para mim tem vontade de chorar por causa disso que aconteceu. Então é um caso que aconteceu na faculdade. Isso foi no ano de 1996. Nós estamos em 2020. Até hoje a mãe dela tem birra dessa atendente da faculdade. Porque assim, você ter preconceito, você cresceu ouvindo que negro não pode, negro não tem dinheiro, enfim, várias coisas que você escuta é uma coisa. Mas sabe aquela coisa que você escuta e não deixa sair? Escuta e processa aquilo na sua cabeça, sabe? Você escutou aquele absurdo? Processa antes de falar qualquer besteira. Qual que era o intuito dela falar? Qual que era a vantagem? Qual que era a função dela ter falado aquilo enquanto estava fazendo a matrícula? Para discriminar, para menosprezar, para falar que ela não teria competência, que ela nunca, jamais iria conseguir estar na faculdade. Ela está aí, é uma excelente professora, tá? Excelente, fantástica. Admiro o trabalho dela demais. Aprendo tanta coisa com ela, tanta coisa. Tem coisas que eu aprendi a perceber nas crianças que eu não tinha reparado antes. E estando dentro de sala de aula com ela, eu comecei a perceber. Tenho certeza que o que ela passou, os alunos dela não irão passar ao longo da vida. Todos os que já foram e os que serão subsequentes não irão passar. Ela é uma professora fantástica. O último depoimento que eu vou ler aqui para vocês também é de uma professora, outra professora fantástica. Também é uma professora que, por onde passa, deixa marcas, sabe?
As pessoas a querem bem, querem que ela trabalhe na escola. Uma pessoa sempre de bem com a vida, sempre alegre. Uma excelente profissional. Excelente, também admiro demais o trabalho dela. Mas enfim, vou ler aqui para vocês uma coisa que ela contou. Passei uma vez por uma situação numa escola em que eu trabalhava. Eu estava de férias. Quando eu voltei das férias, cheguei na escola com as crianças, tinha uma aluninha nova. E ao me ver, nossa senhora, gritou, parecia que tinha visto um monstro. E aí as outras pros relataram que ela não queria ficar perto de nenhuma criança negra também. Aí na hora que sua mãe foi buscar essa criança, ia um pouco mais cedo porque ela ainda estava em fase de adaptação. Quando a mãe foi buscar, fui eu que fui falar para essa mãe, que a filha dela estava terminando de se arrumar e que já viria, né? Essa mãe me olhou assim, arregalou os olhos e depois desse dia nunca mais levou a criança na escola. Na verdade, são mais relatos por ser negra do que por ser mulher. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que sempre deixei clara a minha posição feminista, minha posição de que mulher tem direitos iguais e deveres também. Então acho que quanto a isso eu nunca sofri muito. Eu sempre deixei bem claro para todo mundo que me conhecia o meu pensamento. É mais mesmo pelo fato do negro mesmo, da raça. A professora entra de férias e quando volta para a escola tem uma criança nova que começa a berrar porque tá vendo ela. Aí quando ela vai conversar com as outras professoras comentam que ela também não gostava de ficar perto de outras crianças negras. Aí quando vai conversar com a mãe, de que tô arrumando ela, só um minutinho que ela já vem. A mãe deixa de levar a criança naquela escola, pelo menos, não sei se deixou de levar na escola. Vocês têm noção do tamanho do absurdo que é isso? Todos esses casos, agora eu já tô mais dura ao ler, mas todos esses casos, a hora que eu recebi, eu chorei. Eu chorei e eu tô querendo chorar de novo. Eu chorei porque é a formação da sociedade. Não adianta você falar que essa coisa de preto é coisa de mimimi, é bobagem, que isso não existe, né? O tal do racismo não existe. No ambiente escolar, o que mais se vê é o racismo. Aí se no processo educacional, se no processo de evolução pessoal de cada cidadão, é onde ele mais enfrenta racismo, preconceito, bullying, o nome que você queira dar. Será mesmo que a trajetória de vida dele posterior será tranquila? Será mesmo que a sociedade que na escola já o discriminava, a sociedade adulta, será que também não vai discriminá-lo? Ou será que não vai continuar propagando esse tipo de pensamento? No ambiente de trabalho, na rua, nas festas. Será mesmo que não existe racismo? Esse vai ser o assunto do próximo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Não esqueça de compartilhar, tá bom? Por favor, compartilha, deixa aqui seu like para eu continuar fazendo conteúdos como esse. E se inscreva no canal. Ativa o sininho, tá? Para toda vez que eu postar um vídeo, vocês receberem as notificações. Minhas flores, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme. E eu quero deixar aqui meu muito, muito, muito obrigado por essas mulheres incríveis que deixaram esses depoimentos aqui para mim, para que eu pudesse ler. Muito obrigada de coração. Eu queria deixar aqui outros registros, não só o meu, não só as minhas experiências de vida. Outras, para as pessoas, para a sociedade ver que não é só com uma pessoa, não é com duas, toda uma população sofre. Muito obrigada mesmo, de coração, obrigada. E muito obrigada se você assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!